Salve Maria! Hoje vamos meditar juntos o 9º dia. Esses são os 12 primeiros dias, esses 12 dias preliminares que São Luís nos pede durante esse tempo de formação, seja para aqueles que estão ainda se preparando para fazer a sua consagração ou para aqueles que querem renovar. Então, a meditação do dia de hoje é o julgamento do escravo do mundo e do escravo do amor. Bem, vamos começar com as nossas orações, as orações próprias desses 12 dias. Elas estão na página 171. São a oração ao Espírito Santo e a saudação a Nossa Senhora. Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave, sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz. Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faça-nos descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Muito bem, então eu convido que você possa pegar a Sagrada Escritura e vamos juntos fazer a leitura desta sugestão para o dia de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. O juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, no nosso 9º dia, temos um trecho do Catecismo da Igreja Católica que diz que cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. E temos um outro trecho aqui pequenino de São João da Cruz, que diz que no entardecer da vida seremos julgados sobre o amor. Como é importante o amor para nós os cristãos. Olhemos sempre para o fim das nossas ações e meditemos sobre como nos encontramos diante de Deus no dia do juízo. Nesse dia, não poderemos ser desculpados e por ninguém seremos defendidos. Devemos nos afligir por nossos pecados e desejar nos arrependermos deles, pois além do túmulo já não há o que fazer. Com a morte, dá-se o início à definitiva existência, onde receberemos do Juiz Supremo a sentença imutável. No julgamento, nada é ignorado por Deus. Pensamentos, palavras, ações, nem o profundo do nosso ser. Quão é importante esse dia do julgamento. Ontem meditávamos sobre a morte, sobre os nossos destinos finais, né? Seja para o céu, seja para o inferno. E hoje é o dia que vamos meditar sobre o juízo. Como saber se estamos preparados, né? O importante é conseguirmos aproveitar o que nós temos. Não sabemos o dia da nossa morte, mas o que sim sabemos é o dia que nós temos hoje. Hoje é o dia da salvação para nós.
Hoje, esse presente que eu tenho hoje, é o que pode mudar toda a minha vida. De hoje depende o céu que eu vou merecer ou o inferno que eu vou merecer. É muito importante aproveitar o nosso hoje, o que nós temos a fazer sempre o bem, aquilo que Deus quer de nós, fazer a sua santa vontade. Tudo veremos diante de Deus, todos os pecados, as graças derramadas sobre nós, mas no entanto desprezadas, e também os exemplos que nos deram os bons e que culposamente foram tomados por ridículos. Os escravos do mundo, que em vida abraçaram os bens passageiros e temiam ser ridicularizados pelos juízos humanos, temerão diante do juízo de Deus. Enquanto os escravos de Maria, por desprezarem o juízo mundano, alcançarão a vitória e a recompensa do Senhor pelas virtudes praticadas. Imagina, que remordimento não ficará em nós de vermos esses momentos de graça que Deus nos deu e que nós deixamos perder por coisas tão mínimas. Trocamos aquilo que era eterno por algo tão passageiro. E esses bons exemplos que outros nos dão. Por isso, aproveitemos hoje tudo, a graça, tudo que Deus nos dá, para realmente contribuir com isso para a nossa salvação. Muitas vezes deixamos de fazer o bem, deixamos de fazer a nossa oração, de praticar aquilo que nós sabemos que é certo, por medo ao juízo dos homens. Onde estarão esses homens o dia em que eu estiver diante de Deus, em que Deus vier me julgar? Onde estarão eles? Não estarão ali para me defender. Esse dia vai estar a minha verdade, a minha realidade, a minha nudez diante de Deus. Por isso que eu tenho que fazer o bem, mesmo que pareça que ninguém viu aquilo que eu fiz. Mas Deus, Ele é onipresente, Ele está em todas as partes e Ele é onisciente, Ele tudo sabe. Tudo que acontece no céu e debaixo da terra, Deus sabe. Por isso procuremos sempre andar na luz. Nós somos os filhos da luz. Então as nossas ações, elas devem ter essa luz. Nada fazer no oculto por medo ao juízo dos homens. O nosso verdadeiro temor deve ser a esse juízo divino. Um Deus de amor que nos ama, mas que é também um Deus justo. Diante da sentença final, esses verdadeiros devotos concluirão que foram de infinita vantagem os esforços empreendidos para tomarem o caminho do bem, com os seus atos de amor a Deus, a dedicação e o serviço ao próximo e a sua firme resolução de servir a Santíssima Virgem. Os servos do mundo serão acompanhados ao juízo final meramente pelos seus pecados não arrependidos e pelo demônio, que os reclamarão como sua posse. Porém, os escravos de amor da Virgem Mãe serão apresentados por ela própria, que se colocará diante deles como poderosa advogada, ornando os seus pequenos méritos e virtudes. Qual que nós queremos que seja a nossa companhia no dia do juízo? Qual que será o nosso advogado? A Santíssima Virgem? Que alegria que isso fosse. Que ela fosse com as nossas virtudes ali, ela que vai engrandecendo, vai ornando tudo que nós fazemos, os nossos méritos, para agradar a Deus. Oxalá seja ela realmente a nossa companhia, a nossa advogada. E não, caso contrário, tenhamos o diabo como advogado, nos reclamando para ele. Maria Santíssima, sendo Mãe de misericórdia, tornará o purgatório dos seus escravos o mais feliz, o mais curto e o mais consolador de todos os demais,
na medida em que eles despojaram-se com generosidade dos próprios méritos em favor da sua honra. Que grande motivo de esperança nos deve levar a entregarmos-nos totalmente com grande ardor a Maria. Então, um grande motivo de alegria para você que está se preparando para fazer essa consagração a Nossa Senhora, de meditar em todos os benefícios que irá trazer para a sua vida essa consagração, para vivê-la realmente com fidelidade e não como um peso, mas ao contrário como um consolo e uma grande esperança para a vida futura. Então, vamos fazer juntos a nossa oração final. Maria Santíssima, confirma em nós a resolução de a vós nos consagrarmos inteiramente. Ensina-nos o desprezo pelos juízos do mundo e o santo temor a Deus. Seja nossa luz, nosso ideal e o amor do nosso coração, para que sejais também o refúgio na hora da morte. Amém. Muito bem, agora vamos prestar muita atenção à nossa jaculatória para o dia de hoje, para a nossa meditação de hoje, até a próxima meditação, aquela que vai nos servir como oração constante durante esse tempo de exercícios, por isso se chamam exercícios espirituais, né? Exercitando o nosso espírito para o grande dia, né? Seja da nossa consagração ou a nossa renovação. Então, Virgem Santíssima, sede nossa advogada no dia do juízo. Bem, concluímos hoje o nosso 9º dia, nesse início desses exercícios espirituais. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.